Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. Salmos 119, 129. Que coisa impressionante, né? Os teus testemunhos são maravilhosos. E ponto final. Por isso eu obedeço, porque eles têm, além de tudo, têm lógica. Primeiro, foi Deus quem disse. Isso só já seria suficiente. Mas aqui diz que eles são maravilhosos. Eles têm lógica, eles têm senso, têm sentido. E por isso eu obedeço. São de Deus e são maravilhosos. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Quero cumprimentar você que está aí conosco às 6 da manhã, às 3 da manhã, depois na repetição do próximo dia, e que tem feito deste o horário da sua meditação. Um forte abraço para você que está conosco no Spotify, no Deezer, no NT Play e no YouTube também. Todo esse povo, como dizia um amigo meu, todo esse povo da mídia e que está acompanhando um capítulo da Bíblia por dia. Esse é o propósito, estudar um capítulo da Bíblia por dia. Desculpe, estudar um capítulo da Bíblia por dia. Fundamental para nosso crescimento espiritual. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Se você não está inscrito ainda em nosso YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, faço um convite para você se inscrever ali, tá bom? Clique no sininho para obter as novidades e compartilhe o programa. Clique em compartilhar, copiar e mande o link para os seus amigos, para sua família. Eles vão gostar de estudar também conosco um capítulo da Bíblia todos os dias. Queremos oferecer em nome da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança esta bonita revista, o Espírito Santo, Deus dos bastidores. Esta revista trata de vários assuntos relativos ao Espírito Santo, sua função, o Espírito Santo e o Antigo Testamento, o Espírito Santo na produção da Bíblia, o Espírito Santo e o pecado contra o Espírito Santo, aliás, dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, muita coisa boa aqui. Basta você ligar para este número que aparece, guarde esse número. Além de fazer inscrição, você guarda o número para oferecer para os seus amigos, tá? Cada ligação é individual, você marca para uma pessoa e muitos poderão se inscrever e receber gratuitamente esta bonita revista que parece um livro, quase 100 páginas. Vai valer a pena. Também agradecemos aos Anjos da Esperança. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança e ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, basta ligar para esse número aqui, tá bom? E as suas dúvidas serão sanadas. Bom, nós acabamos de entrar nos 10 mandamentos, capítulo 20. Ontem vimos que os 10 mandamentos foram feitos para pessoas livres e Deus os deu para proteger. Os 10 mandamentos têm que ter este viés de relacionamento. Não é para obedecer um grupo de regras, mas é para se relacionar com o Deus que os livrou do Egito, da servidão. Então, os 10 mandamentos é para quem está livre nas mãos de Deus, quem recebeu a liberdade diante do pecado. O sangue de Cristo foi derramado na cruz, isso é suficiente. E agora você se apega a Deus e Ele diz assim, também está aqui, estão aqui os 10 mandamentos para você seguir. Amor a Deus, amor ao próximo, amor como resumo geral, mas tem outras leis, a lei dos altares que nós vimos ontem também, e vamos começar a ver outras leis, servos e violência, etc. Depois do intervalo a gente volta para conferir isso. Olá, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Não se esqueça de estudar a Bíblia todos os dias. Conosco, um capítulo novo, tá bom?
Nós agora vamos entrar no capítulo 21, são detalhes, né? Além dos 10 mandamentos, já vimos a lei acerca dos altares, eles não deveriam ser feitos de pedras lavradas, deveriam ser rústicos, não deveriam ter deuses ou imagens de prata, de ouro, nada disso. Não eram coisas simples e objetos feitos com amor, com carinho. Inclusive diz, não tem nenhum degrau para não aparecer tua nudez, né? Até a roupa indecente, né? Que poderia acontecer. E agora a gente entra com leis acerca dos servos, leis acerca da violência, são os títulos gerais que eu encontro aqui nesse capítulo. Essas duas divisões, mas você vai ver que tem uma porção de coisinhas aqui, muitos detalhes. Talvez alguns não façam muito sentido hoje, mas naquele tempo faziam muito sentido. Lembre-se que eles estavam aí uns 3 meses e pouco de terem saído do Egito. O Egito estava fresquinho na mente deles. Os deuses do Egito estavam fresquinhos na mente deles. Mas as coisas poderosas que Deus Jeová fez também estavam na mente deles. Então, precisava ter um equilíbrio para saber qual que era o mais importante. Lógico que Deus era mais importante. Então, há várias leis aqui, civis e de proteção, que Deus estabelece. O povo não tinha a mínima noção disso. Se Deus está falando, porque o povo não tinha nenhuma noção disso. Então, ele vai descer a detalhes. E eu queria que você me acompanhasse hoje, porque também isso protegia o povo, além de ontem, a lei dos 10 mandamentos, dos altares também, mas a lei dos 10 mandamentos, para proteger. Ninguém se salva guardando os 10 mandamentos. Isso é uma coisa formal, é carnal. Mas você se salva ou será salvo pelo sangue de Jesus Cristo e pela graça que Ele nos dá. Só que há um caminho, há observações, há um mapa do tesouro, como dizia a canção da Beth Souza, um tempo atrás. Mas vamos lá. São estes os estatutos que lhes proporás. Refletiam a lei moral, estavam baseados na lei moral e é uma explicação, uma abertura maior. Bom, se comprares um servo hebreu, como é que se comprava um servo hebreu? O judeu não tinha servos hebreus, mas ele possuía servos daqueles que ele dominava. Até aí nenhuma novidade. Um servo hebreu, um escravo hebreu, era alguém que tinha alguma dívida para com o seu senhor, ou para com alguém outro que levava aquele servo para ser vendido no mercado ou direcionado para alguém que o quisesse e tivesse interesse de comprá-lo. Era assim. Então, esse servo hebreu era cuidado. Vejam aqui, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas o 7º sairá forro, de graça. Não vai pagar nada, vai sair. 6 anos trabalha e o 7º ele vai ficar livre. Porque hebreu, proteção do povo. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se entrou casado, com ele sairá sua mulher. Se o senhor, se era casado, né, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, então aí, o senhor lhe dá uma mulher. Ele entrou casado, sai com a mulher, certo? Se o senhor lhe der a mulher e ele der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor e ele sairá sozinho. E aqui há uma explicação. Se esse escravo que saiu sozinho disser expressamente, eu não quero sair, eu tenho família, quero ficar aqui. Então eles iriam diante de juízes e fariam esse homem chegar até o seu senhor, iam furar a orelha e tal, e ele o serviria para sempre. É uma atitude desprendida, eu quero ficar com a família. Bom, se alguém quer voltar e ficar com a família, porque era bem tratado. Está se falando de servos hebreus aqui. Bom, mas se um homem vender sua filha para escravo, ele tem uma dívida e vende a filha. Não é uma coisa muito legal. Esta não lhe sairá como saem os escravos.
Ele vende a filha, ela vira esposa ou concubina. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Então, foi vendida como escrava, por causa de uma dívida. Isso acontecia naquela época. Ela não poderia ser tratada mal. Se o senhor não quer mais ela, também não pode vender para outro povo. Mas se a casar com seu filho, trata-la como se trata uma das suas filhas. Se ele der ao seu filho outra mulher, não diminuirá o mantimento dela, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então, para ter duas esposas, em outras palavras, mesmo direito para as duas. Compra um carro para uma, tem que comprar um carro para outra. Complicado isso, hein? Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Volta para casa. Então, sobre servos hebreus, sobre uma filha vendida como serva por uma dívida. Leis acerca da violência, aqui tem bastante coisa, hein? Uma diferença entre o que foi doloso e culposo. Doloso com intenção de matar, culposo não. Então, quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, foi só culposo. Não é sem premeditar, diz aqui, eu te designarei um lugar para onde fugirá. Neste tempo ia para debaixo do altar, ia para o templo. Já quando Israel se estabeleceu em Canaã, havia cidades de refúgio e eles iam para lá, para serem julgados. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então, se alguém fez isso sem premeditar, vai ser julgado. Se fez com intenção, foi doloso, então vai ser tirado e vai morrer. Aqui fala sobre a importância dos pais agora. Fala aí, então, essa questão da violência, né? Dos pais. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Muito sério, honra pai e mãe para que prolongue os teus dias na terra. Se ferir o pai ou a mãe, é um desrespeito muito grande, punido com morte. Até eu coloquei aqui, o pai não é amiguinho, né? O pai é um senhor que deve ser respeitadíssimo. Agora, o que raptar alguém e vender, aqui tem várias coisas. O que raptar alguém e vender ou for achado na sua mão será morto. Vender como escravo, raptou alguém e vende como escravo, severo isso. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar, apoiado por um bordão, diz aqui, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu, que é justo, você receberá uma indenização. Se alguém, verso 20, ferir com bordão seu escravo ou escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Não pode ferir um escravo. Vê que é sério aqui, hein? Essa é a morte do escravo. Porém, se ele vier por sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é direito seu. Se homens brigarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa do aborto, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, olha só, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Não é uma coisa simples, não. A violência contra uma mulher grávida. Mas se houver dano grave, então será vida por vida, olho por olho. Essa é a lei de Italião. Dente por dente, mão por mão, pé por pé. Uma lei que vai sendo mais justa que nesse sentido, né? Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro, livre, pelo seu olho. Então, a questão de escravo aqui, eles eram muito
não deve se ferir, não deve se matar, não deve se bolir, como diria meu tio-avô. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da escrava, deixá-lo a foro pelo dente, pelo olho, pelo dente. Agora, animais, se algum boi chifrar o homem ou a mulher que morra, o boi será apedrejado, não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Agora, se esse boi andava fazendo isso e o dono não cuidou dele, o boi vai ser apedrejado e o dono sofre as consequências com a morte. Não é? Se lhe for exigido o resgate, dará então como resgate a sua vida, tudo o que lhe for exigido. Esse dono do boi aí que sabia que o boi fazia mal para os outros, né? Se o boi chifrar um escravo, uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor desses, e o boi será apedrejado. Então, o escravo também. O escravo tinha vários direitos, né? Se alguém deixar aberta uma cova e alguém cair, vai pagar em dinheiro. Se o animal for morto, será seu, ele paga em dinheiro e o animal fica para ele, o morto fica para ele. Se o boi do homem ferir a outro boi e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. São detalhes, eu vou falar aqui no final sobre isso, primeiro vamos passar tudo. Mas se for notório que o boi era já antes chifrador e o seu dono não o prendeu, então pagará o boi, porém o morto será seu. Que tanta regra essas aqui, né? Ali vai ter sobre prosperidade, por que tanta regra? Meu querido, minha querida, o povo não sabia nada, não sabia se comportar. Tudo era de todos, nada era de ninguém e assim por diante. Então, o meu boi costuma chifrar todo mundo. Para nós não tem sentido, porque a gente não tem boi, né? Alguns, pelo menos, não tem aqui, acho que a grande maioria. Mas se o boi já chifrar todo mundo era perigoso, é como um cachorro. Se o seu cachorro ataca, mantenha-o em casa. Mantenha-o na coleira, mantenha-o com a focinheira. Se ele é assim, você sabe, e ele morde alguém, tem leis para isso. Tem leis para isso. Pode matar uma criança, se você sabe que ele era assim. Mas se porventura isso aconteceu, você não sabia, são diferentes as punições. São diferentes. E aqui trata uma porção de coisas. Trata da moça que foi vendida pelo pai, que não tinha dinheiro para pagar a dívida. Então deu a mulher como concubina, como esposa. Se não é maltratada, se é rejeitada, não pode ser. Tem que ser tratada como filha. E tantas coisas aqui tão interessantes, né? O escravo entrou sozinho, sai sozinho, entrou casado, sai casado. Mas ele pode ter a decisão de continuar com o seu dono e trabalhar com ele. Ferir pai e mãe, jamais. Bater em pai e mãe, jamais. Isso faz a gente pensar, porque hoje acontece isso às vezes, não? Bem terrível. E tantas outras orientações, olho por olho, dente por dente, em alguns casos aqui. Essas regras eram importantes para preservar o próprio Israel, que não sabia nada de regras. Viviam como escravos, como servos. O que eu posso pegar seu, eu pego. Não é achado, não é roubado, né? Aquela coisa. Mesmo que eu saiba quem é o dono, eu achei. Então Deus estava tentando colocar moral, senso de moral, equilíbrio na vida dessas pessoas que não tinham, eram desregradas. Ele começa com os 10 mandamentos como base de todas as coisas. Precisamos de leis, trânsito, relacionamentos, compra e venda, apartamento, de casa, de carro, leis, nós precisamos delas, são importantes para a nossa proteção. Vamos orar? Pai querido, ensina-nos a sermos obedientes às leis básicas da vida, a lei dos 10 mandamentos, que é a base para todos estes outros conceitos, que são mais detalhados aqui e aparecem, que possamos não nos cansarmos em buscar qual é a tua vontade para cumprirmos em nossa vida e desta forma absorvermos a felicidade mais importante, que é aquela que nos mantém a esperança de um dia estarmos contigo no teu reino. Dá esta bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, espero você para o capítulo 22 amanhã. Existe um princípio importante para a vida que diz:
Não se dá meia volta em um transatlântico na mesma velocidade de uma canoa. Este pensamento nos lembra de que algumas mudanças precisam de tempo e paciência para que aconteçam. Velocidade, às vezes, pode atrapalhar o processo. Esta é uma premissa importante para compreendermos o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Se lembrarmos que eles viveram como escravos por centenas de anos no Egito, entenderemos que assim que foram libertos, muitos aspectos da cultura egípcia ainda estavam com eles. Diante da grande missão de transformar este povo em seus representantes na terra, Deus inicia um longo processo de reeducação, conduzindo-os passo a passo na direção do ideal. Com esta ideia em mente, é que podemos entender o que está escrito em Êxodo 21. Neste capítulo existem diversas regras que para nós hoje não faz sentido, pois elas falam de escravidão e vingança. Porém, para aquele tempo, essas leis eram revolucionárias, pois falavam dos direitos dos escravos e buscavam limitar a vingança de forma justa. Por exemplo, a partir do verso 23 lemos: Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Esta lei, que é repetida em outras partes do Antigo Testamento, foi chamada posteriormente de Lei de Talião. Ela foi importante, pois entre os antigos povos semitas, as lesões ou a morte infligidas a alguém por outra pessoa deviam ser vingadas pelo parente mais próximo da vítima. Esse parente era chamado de vingador do sangue. Porém, com frequência, esses vingadores praticavam uma vingança desproporcional. A Lei de Talião veio pôr limite a tais excessos, de modo que a vingança se ajustasse à gravidade do dano. A sua finalidade não é, como se costuma entender às vezes, fomentar a vingança, mas colocar-lhe um freio. Só uma vida por uma vida, e não 7 ou 77 como alguns praticavam naqueles tempos. Ou seja, este capítulo mostra Deus direcionando pouco a pouco uma nação para outra direção. Parece uma mudança pequena, mas para Deus a direção é mais importante que a velocidade.